Vamos começar com a aula 8, resposta em frequência, determinação do tipo do sistema e do ganho com base no diagrama de Bode. Agradecimento ao professor Victor Campos. Nosso sumário é de 5 itens. Começaremos pela determinação experimental de funções de transferência. Faremos do tipo 0, tipo 1, tipo 2. E de funções de transferência de fase mínima a partir do diagrama de Bode. Determinação experimental de funções de transferência. Okay? Temos aqui uma inspeção dos diagramas de Bode de ganho em baixas frequências permite determinar o tipo de sistema e o ganho K sub 0. A correspondência entre o tipo do sistema e a declividade do diagrama de Bode de ganho em baixas frequências é a seguinte: declive em dBs por década. Se o declive for de 0 dBs por década, o tipo é 0. Se meu declive é de menos 20 dB por década, meu tipo de sistema é 1. Se for menos 40, meu tipo de sistema é 2. Vamos a mostrar que esta correspondência é verdadeira, que é simples determinar o ganho K sub 0 da função de transferência em baixas frequências. Determinação experimental de funções de transferência tipo 0. Sistema tipo 0. Seja um sistema do tipo 0 com função de transferência dada por essa expressão, com ganho K sub 0 maior que 0. Então, a gente temos os zeros e os polos, todos reais, fora da origem. A resposta em frequência é dada pela seguinte equação: a resposta em frequência ou a função de transferência senoidal. Agora, considerando frequências suficientemente baixas, tais que minhas frequências sejam muito menores que 1 sobre ti e menores que 1 sobre tau i, ou seja, fazemos o limite quando ômega tende a 0, e lá a gente vê que todos estes elementos onde está ômega presente vão a ser 0 e simplesmente vai ficar K sub 0 vezes 1 dividido por 1. Okay? E denotando por G tio ds, a aproximação em baixas frequências de GDS, pode-se escrever de modo aproximado que G tio de J ômega é igual a K sub 0 quando ômega tende a 0. Pues todos os factores do numerador e do denominador são aproximadamente iguais a 1. Assim, 20 log do módulo de G tio J ômega é aproximadamente 20 log de K sub 0. Isto significa que o diagrama de Bode de G tio J ômega tende a uma reta horizontal para baixas frequências. Esse é um detalhe bem importante. O valor do ganho K sub 0 em baixas frequências pode ser obtido diretamente do gráfico de Bode em baixas frequências, certo? Aqui temos um gráfico do módulo de vez e ômega em escala logarítmica. Okay? Para o tipo 0, a gente vai perceber que para frequências baixas é uma linha horizontal. Por exemplo, seja o seguinte diagrama de Bode de ganho, determine o ganho K sub 0. Então, lá a gente vê que esse diagrama em baixas frequências, certo? É 20, é uma reta horizontal, certo? Então, igualamos esses 20 dB igual a 20 log de K sub 0. E com isso, a declividade do gráfico em baixas frequências é nula, assim temos um sistema do tipo 0. Além disso, em baixas frequências, temos que 20 log do módulo de G tio J ômega é aproximadamente 20 log de K sub 0, que é igual a 20 dB. Dessa forma, K sub 0 é igual a 10. Determinação experimental de função de transferência, sistemas tipo 1. Sistema de tipo 1, seja agora um sistema de tipo 1 com a seguinte função de transferência, novamente, K sub 0 maior que 0. Aqui temos zeros reais fora da origem, temos polos reais fora da origem e um integrador. A resposta em frequência deste sistema é dada, ou seja, substituímos S por J ômega, e a gente percebe que se a gente consideramos frequências baixas, ou seja, o limite quando ômega tende a 0, este elemento vai ser nulo, 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 mas todos vão a ser 1, exceção de este integrador,
certo? Que quando ele tende a zero, esta expressão vai ficar infinito. Okay? Considerando frequências suficientemente baixas, temos que minha função de transferência g tio de j omega é aproximadamente k sub 0 dividido por j ômega. E dessa forma, 20 logaritmo em base 10 do módulo de g j omega se aproxima a 20 log em base 10 do módulo de g tio j omega, que é aproximadamente 20 log em base 10 do módulo de k sub 0 sobre omega. Como omega tem que ser maior que 0, então temos que isso vai ser igual a 20 log de k sub 0 menos 20 log em base 10 de ômega. Isso quer dizer que, para baixas frequências, o diagrama de Bode de G e J omega tende a uma reta com declive de menos 20 dB por década. O valor do ganho em baixas frequências, K sub 0, pode ser obtido diretamente da reta que aproxima o gráfico em baixas frequências de dois modos. Primeiro, para ômega igual a 1, temos que, se substitui essa frequência na frequência G2, que é a aproximação em baixas frequências, ou seja, tenho 20 log em base 10 do módulo de G2J1, que é igual a 20 log em base 10 de K sub 0, menos 20 log em base 10 de ômega, que isso vai ser igual a 20 log em base 10 de K sub 0. Certo? Então, a gente vemos que quando ômega é 1, isto é 0, então temos que G tio em J omega módulo vai ser igual a K sub 0. O segundo modo. O segundo modo consiste em considerar a frequência ômega sub 1, na qual o ganho equivale a 0 dB. Ou seja, eu vou considerar que esta função de aproximação em baixas frequências de G é igual a 0 dB. Daí, eu tenho que, se igualamos 20 log em base 10 do módulo de G, tio J omega igual a 0, e sabemos que essa função de aproximação é 20 log de K sub 0 menos 20 log em 10 de ômega sub 1 igual a 0. Portanto, K sub 0 igual a ômega sub 1. Aqui temos o caso que em baixas frequências ele tem um declive de menos 20 dB, que interseta ou cruza 0 dB, ou tem um declive de menos 20 dB e a prolongação desse declive cruza 0 dB. Então, esse valor de frequência vai ser igual a meu ganho K. Por exemplo, seja o seguinte diagrama de Bode de ganho, determine o ganho K sub 0. Então, temos aqui 10 elevado a menos 3 e aqui 10 elevado a menos 2. Certo? Então, a gente vê que tem um declive de menos 20 dB por década. Então, a gente prolonga essa reta com declive em menos 20 dB por década. E quando interseta 0 dB, então, meu ganho K sub 0 vai ser igual a valor dessa frequência. Observando-se esse diagrama, percebe-se que a declividade do gráfico em baixa frequência é de menos 20 dB por década. Assim, trata-se de um sistema do tipo 1. Além disso, nota-se que a aproximação em baixas frequências cruza a linha 0 dB em ômega igual a 0,1 radianos. Conclui-se então que desta forma K sub 0 igual a 0,1. Determinação experimental de funções de transferência tipo 2. Sistema tipo 2, seja agora um sistema de tipo 2 com a seguinte função de transferência. Tenho meu K sub 0 maior que 0. Todos os meus zeros reais fora da origem. Tenho polos reais fora da origem e dois integradores. A resposta em frequência deste sistema é dada pela substituição de S por J omega. Nesse caso, novamente vamos aplicar o limite quando ômega tende a 0 a baixas frequências e temos esta função de aproximação. G tio de J omega é aproximadamente K sub 0 sobre J omega ao quadrado. Assim teremos a seguinte aproximação. 20 log em base 10 do módulo de G J omega é aproximadamente igual a 20 log em base 10 do módulo de G tio J omega, que é igual a 20 log em base 10
do módulo de K sub 0 sobre ômega ao quadrado, que é igual a 20 log base 10 de K sub 0 menos 40 log em base 10 de ômega. Isto quer dizer que, para baixas frequências, o diagrama de Bode de G, J ômega tende a uma reta com declividade de menos 40 dB por década. O valor do ganho em baixas frequências, K sub 0, pode ser obtida diretamente da reta que aproxima o gráfico em baixas frequências de dois modos. Primeiro modo, para ômega igual a 1, temos que essa função de aproximação em baixas frequências é o 20 log em base 10 do módulo de G tio J em 1 é igual a 20 log em base 10 de K sub 0 menos 40 log em base 10 de ômega, sendo ômega igual a 1, então é 0, então simplesmente fica 20 log em base 10 de K sub 0. Então, esse módulo em G tio J1 vai ser igual a K sub 0. O segundo modo consiste em considerar a frequência ômega sub 1, na qual o ganho equivalente a 0. 20 log em base 10 do módulo de G tio J ômega sub 1 é igual a 20 log em base 10 de K sub 0 menos 40 log em base 10 ômega sub 1 igual a 0. Se isso é igual a 0, então vamos obter que K sub 0 é igual a ômega sub 1 ao quadrado. Aqui uma representação, temos uma inclinação de menos 40 dB por década. Quando cruza o 0 dB, essa frequência vai ser igual a raiz quadrada de K, portanto K vai ser igual a ômega ao quadrado. Temos esse declive e sua prolongação cruza 0 dB. Esse valor de frequência no qual acontece esse cruzamento vai ser ômega igual a raiz quadrada de K. Então, K igual a ômega quadrado. Por exemplo, determine o ganho K sub 0. Aqui a gente vê, estamos em 100, 10 elevado a menos 1, em 10 elevado a 1, certo? Estamos em 60. Então, este tem um declive de menos 40 dB por década. Se traçamos esse declive e observamos qual é a frequência em qual ele corta 0 dB, ele é aproximadamente 3 e alguma coisa. Uma outra forma é calcular a frequência em 1, certo? O módulo dessa função de transferência na frequência ômega 1. E esse módulo aqui é 20. Portanto, K sub 0 é 10. Então, a gente pode verificar nos dois casos, observando este gráfico, nota-se que a declividade do gráfico em baixa frequência é de menos 40 dB por década. Assim, trata-se de um sistema do tipo 2. Para ômega 1 temos que o ganho vale 20 dB. Desse modo, K sub 0 igual a 10, certo? E do segundo modo, certo? A gente temos que ômega ao quadrado é igual a 10. Determinação experimental, funções de transferência de fase mínima a partir do diagrama de Bode. Então, aqui está o procedimento. Primeiro é traçar as assíntotas às curvas de módulo em dB obtidas experimentalmente. Assíntotas devem ter inclinações múltiplas de mais ou menos 20 dB por década. Se a inclinação da curva de módulo em dB mudar de menos 20 para menos 40 dB por década, em ômega igual a ômega sub 1, existe um fator polo real. Existe um fator 1 sobre 1 mais j ômega sobre ômega sub 1 na função de transferência. Se a declividade mudar de menos 40 dB por década em ômega 2, deverá ter um fator polos complexos conjugados. Okay? 1 sobre 2 mais 2 que si, j ômega sobre ômega sub 2, mais j ômega dividido por ômega sub 2, tudo isso ao quadrado, na função de transferência. A frequência natural ômega sub n é igual a ômega sub 2, que sim pode ser determinado da curva experimental do módulo em dB, medindo-se a amplitude do pico de ressonância próxima à frequência ômega sub 2 e comparando-se com as curvas.
Então, aqui a gente temos a relação, se a gente obtemos o valor do pico de ressonância em dBs, podemos determinar facilmente com este gráfico o respectivo valor aproximado de Q5. Quarto, determinar ganho K. Para frequências muito baixas, a função de transferência senoidal G de J ômega pode ser escrita como limite, quando ômega tende a zero, de G J ômega igual a K sobre J ômega elevado a lambda. Em muitos casos práticos, lambda igual a 0, 1 ou 2. Para lambda igual a 0, o sistema é de tipo 0. GJ ômega igual a K para frequências muito menores que 1, ou 20 log do módulo de GJ ômega vai ser aproximadamente 20 log de K para frequências menores que 1. A assíntota de baixa frequência é uma linha horizontal de 20 log base 10 de K em dBs, como já tínhamos visto. Para o caso de lambda igual a 1 ou sistema de tipo 1, temos a minha função de transferência aproximada, certo? De K por J ômega para frequências de baixa frequência, ou 20 log de módulo de G J ômega igual a 20K menos 20 log de ômega para ômega muito menor que 1. A assíntota de baixa frequência tem inclinação de 20 dB por década. A frequência na qual a assíntota de baixa frequência ou sua extensão cruza a linha 0 dB é igual a K. E o último, para lambda igual a 2 ou sistema tipo 2, essa é minha função de transferência aproximada para baixas frequências, K sobre J ômega tudo isso ao quadrado para ômega muito menor que 1. Ou 20 log do módulo de minha função de transferência senoidal é igual a 20 log de K menos 40 log de ômega para frequências muito menores a 1. A assíntota de baixa frequência tem inclinação de menos 40 dB por década. A frequência na qual essa assíntota de baixa frequência ou sua extensão cruza a linha 0 dB é igual a raiz quadrada de K. Okay? Se os ângulos de fase obtidos experimentalmente em frequências altas não coincidem com menos 90 graus vezes Q menos P, P grau do numerador e Q do denominador da função de transferência, então a função de transferência deve ser de fase não mínima. Se em alta frequência atraso de fase calculado for menos 180, menor que obtido experimentalmente, então um zero da função de transferência deverá situar-se no semiplano direito. Se atraso de fase calculado diferir do atraso de fase experimental em uma constante de variação de fase, então haverá um retardo de transporte ou tempo morto. A função de transferência será G ds elevado a menos ts, onde G ds é uma relação de polinômios em S. Então, o limite quando ômega tende a infinito da derivada da fase dessa minha função de transferência senoidal com esse atraso vai ser igual ao limite da derivada em relação à frequência da fase de GJ ômega mais a fase do elemento de atraso, que vai ser igual a derivada em relação a ômega da fase da função de transferência senoidal menos ômega, e que vai ser igual a menos t. Limite de ômega quando ômega tende a infinito de GJ ômega igual a uma constante. Okay? Daqui podemos avaliar a amplitude do atraso de transporte.